Já começa o programa falando do assunto importantíssimo que é o coração. Tem coisa mais importante do que a gente cuidar do nosso coração, gente? De acordo com o Ministério de Saúde, as doenças cardiovasculares são as que mais matam em nosso país. E para mudar esse quadro, rever os hábitos de vida e prestar mais atenção no nosso coração pode fazer toda a diferença, tá bom? Para começar a viver uma vida com mais qualidade, a gente já sabe que temos os pilares: educação alimentar, atividade física, sono de qualidade, mas vai além. Temos os exames preventivos, aquela boa passadinha no cardiologista, que inclusive eu converso com um maravilhoso hoje, Irã Gonçalves Júnior. Doutor Irã é cardiologista do Corpo Clínico do Albert Einstein, chefe do pronto-socorro de cardiologia do Hospital São Paulo, coordenador de residência de cardiologia da Unifesp e está aqui conosco via Skype. Boa tarde, doutor Irã, prazer revê-lo, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, como vai? Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Estamos aqui no Carnaval. Eu tô bem, tô feliz de poder conversar contigo e a gente tentar entender aí o coração do homem e da mulher. Tem diferença mesmo? Eu sabia que o coração de homem era frio, feito pedra, e que o coração da mulher é derretido. Eu tô brincando, não é essa a diferença, né? Mas é quase isso, né? É quase isso. Não existe uma diferença entre o órgão do coração, né? O coração, órgão entre o homem e a mulher. O coração da mulher é um pouquinho menor, né? Porque mulheres são geralmente um pouco menores que homens na média. Mas existe uma grande diferença nas manifestações da doença cardíaca no coração da mulher. E as mulheres geralmente, você falou no começo aí da chamada do programa, que é a maior causa mortes aqui no Brasil, e é no mundo inteiro isso. Isso é uma preocupação constante, deve ser uma preocupação constante dos órgãos de saúde e das próprias mulheres. As mulheres não acreditam que elas morrem do coração, e morrem, né? Os homens já estão mais cientes disso e fazem aquilo que você disse lá, ou procuram, sabem que deveriam fazer, atividade física, cuidar da alimentação, fazer seus exames, mas as mulheres ainda são muito inocentes nessa área, né? Elas acham que elas vão morrer de outra coisa, e a principal causa de óbito de mulher após os 50 anos é infarto agudo do miocárdio, doenças cardiovasculares. Puxa, será por que a gente tem esse achismo errôneo de que os homens morrem mais do coração do que as mulheres e que a gente não precisa se preocupar? Acho que a primeira causa é uma causa cultural, né? Quando as doenças cardíacas começaram a ser estudadas mais profundamente, depois da Segunda Guerra, se focou muito na saúde masculina, né? Era uma sociedade ainda mais patriarcal do que ainda é hoje. E quase todos os trabalhos eram feitos em homens, não se achava que a mulher morria de infarto, né? Depois houve um grande desenvolvimento e uma grande preocupação, que é uma preocupação legítima, sem sombra de dúvida, das mulheres com os cânceres, principalmente o câncer de mama. A gente teve muito progresso no trabalho do câncer de mama, mas o câncer de mama só atinge ou só mata mulheres mais jovens, né, até os 30, até os 45, por aí. Depois começa a empatar com doença cardíaca. E essa coisa ficou, né? Então, se você pergunta para uma mulher hoje, por que você tem medo de morrer? Ela muitas vezes vai falar, eu acho que eu tenho um grande medo de morrer de câncer de mama, câncer de útero, alguma doença assim, e você fala infarto. Ela faz uma cara de espanto. Infarto? Infarto eu não sei, né? Acho que não. Então esse é um dos problemas, essa desinformação que a gente não conseguiu passar limpo ainda. E não é só aqui não, viu, Cláudia? É no mundo inteiro. Bom, mas que bom que a gente está podendo falar desse assunto hoje aqui, com esse espaço, com você que é maravilhoso, um médico extremamente conceituado, excelente, eu fico muito grata. E aí eu queria tentar entender, já que as doenças cardíacas, elas são silenciosas, como é que a gente faz a prevenção? Como é que a gente cuida de forma efetiva do coração para evitar o infarto? Existe isso? Existe. Eu acho que começa, sem sombra de dúvida, no que você falou, em procurar ter uma vida saudável. O que é uma vida saudável? É praticar atividade física, é manter o peso, saber os seus números, que eu sempre falo, não é? Que números são esses? Quanto é o meu colesterol, quanto é a minha glicemia, quanto é a minha pressão arterial.
Isso é muito importante, esse é o primeiro passo para todo mundo, homens e mulheres, principalmente depois dos 40 anos, a gente sabendo, né, que é a causa mortis principal. É como se a gente fosse ter que comprar um seguro. Você fala assim, olha, o vendedor de seguro fala para você, você quer um seguro contra a batida de carro ou você quer um seguro contra a caída de um elefante, né? Você fala, eu quero contra a batida de carro, é muito mais comum, né? E é isso que a gente tem que imaginar. O infarto e as doenças cardíacas, o AVC como segunda causa, é o que a gente vai encontrar lá na frente. Eu já estou encontrando ele, estou com quase 60 anos e já estou encontrando. Quer dizer, se eu não me cuidar agora, daqui para frente, se eu não tivesse me cuidado antes, seria pior. Se eu tivesse que me cuidar daqui para frente, eu tinha que me preocupar com a batida do carro, não com o cair do elefante. Perfeito, gostei da comparação, foi interessante. Agora, doutor, essas doenças cardíacas, elas estão sempre relacionadas a estilo de vida, alimentação, colesterol, os níveis ali na hora que a gente faz as nossas dosagens, ou elas também têm um aspecto emocional? Porque quando a gente pensa assim, fulano infartou, já pensa que ele ficou super nervoso, era estressado, era sangue quente e infartou. Pessoas calmas também podem infartar? Pode, esse é um outro engano comum, Cláudio. A gente associa assim, o infarto àquele momento de raiva, né? A pessoa estava muito nervosa, muito estressada, teve uma dor no peito e foi para o pronto-socorro. Geralmente aí não é infarto, né? Aí é estresse mesmo, é crise hipertensiva, pressão que sobe, aquela angústia. A maioria dos infartos ocorre na madrugada, por exemplo. Eles ocorrem com a pessoa dormindo, né? 5 da manhã é a hora que você infarta mais. Vários estudos têm mostrado isso. Então, não é aquele momento de raiva, na raiva, no nervoso, no estresse, a gente pode passar muito mal, né? Mas não necessariamente é o desencadeador do infarto. O infarto precisa de um terreno fértil. Esse terreno fértil são anos de hipertensão, anos de colesterol maltratado ou não tratado, anos de diabetes não tratado, falta do que a gente tem comentado, de uma alimentação saudável, atividade física. Isso vai preparando o terreno. Chega num ponto, o terreno está pronto. E aí você pode desencadear não só, né, nesses períodos de raiva, como é o menos frequente, né? Você deve conhecer muita gente que fala, fui no pronto-socorro, eu estava passando mal, briguei no trabalho, briguei com meu chefe, briguei com a mulher, briguei com não sei quem. Cheguei lá, o médico fez um eletro, fez um exame de sangue, tal, das enzimas, e mandou embora e falou que não tinha nada, né? Essa é uma história mais comum do pronto-socorro do que uma história de falar tudo isso, briguei, me passei mal, tal, e agora estou realmente com um infarto. Pode acontecer? Pode, mas não é o mais comum. Essa questão que a gente tinha comentado de comprar um seguro, né, para as mulheres funciona assim também, né? Então elas têm que ter esse seguro, né, que cubra, né, a sua causa de doença. Quando a gente fala causa óbito, causa de morte, eu sei que soa bem antipático, né? Você fala, liguei o programa aqui em pleno carnaval, vem um cidadão que começa a falar de morte, tá certo? Mas é que a gente conhecendo, a gente evita isso, né? E mesmo que não se fale em morte, depois que você tem um infarto agudo do miocárdio, ou um derrame, um AVC, a sua vida muda muito, né? E geralmente muda para pior, né? Tem gente que depois do infarto vira atleta, muda totalmente a vida, ganha uma outra concepção até mental e espiritual da vida. Mas essas são as pessoas que tiveram um infarto pequeno. As pessoas que tiveram um infarto maior, elas passam a viver à base de medicamentos com restrições físicas. Ok, eu já percebi que temos muitos mitos e verdades nessas questões que envolvem a saúde cardiovascular. Então eu vou te pedir 2 minutos, organizamos aí mitos e verdades e queremos saber o que é mito, o que é verdade, e aí a gente vai ter sua resposta. Combinado? Combinado. Então até já. Obrigada, doutor. Doutor Irã, maravilhoso cardiologista. E hoje em dia a gente com telemedicina até consegue, né? Mesmo de longe, passar com um médico bom assim. Eu fico feliz demais com esse privilégio da gente poder conversar com ele. Agora eu continuo com o doutor Irã Gonçalves Júnior, médico cardiologista do Hospital Albert Einstein, excelente. E é ele que vai tirar as nossas dúvidas. Mito ou verdade? Já vou colocar na tela, doutor. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ele está me ouvindo. Então tá bom, pode soltar aí na tela, gente, para já começarmos aqui a entender o que é mito, o que é verdade. Aonde eu vou conferir?
Estou esperando a produção aqui colocar a primeira. Apenas as veias safenas podem ser utilizadas em cirurgias cardíacas, doutor? Isso é mito ou é verdade? É mito, né? Na verdade, a gente procura em cirurgia cardíaca de revascularização, essa daí é a ponte safena, ganhou esse nome porque antes não se usava artéria, né? Então ficou com, vou fazer uma ponte safena. Mas hoje a gente chama de revascularização do miocárdio. A preferência hoje é por usar as pontes, que a gente chama de enxertos, com artérias. Elas duram mais que as pontes. Ok, então. Vamos lá para próximo mito ou verdade? A espiritualidade contribui para a saúde do coração? Contribui para a saúde do corpo inteiro, né? E aqui a gente define espiritualidade tanto como ou religiosidade, né, ou uma pessoa que acha que a gente está nesse mundo com alguma outra missão do que simplesmente nascer, crescer e morrer. Então, pessoas que têm essa visão ampliada da vida, elas toleram mais os seus tratamentos, por exemplo, um tratamento de câncer, e muitas vezes elas desenvolvem menos doença cardíaca. São pessoas mais resilientes, como você falou, mais calmas, mais tranquilas. Isso é verdade. Olha que coisa boa a gente encontrar um propósito aí para viver, né? Próximo, vamos lá. Mito ou verdade? Uma pessoa com hábitos saudáveis também pode ter problemas cardíacos? Também, infelizmente. Aí entra muito em conta a história genética da pessoa. Então, aquele paciente ou aquela pessoa que sabe que na sua família, seus antecedentes, seus antepassados, melhor dizendo, tem problema cardíaco, olha, meu pai já infartou, eu tenho um primo que colocou um stent, a minha mãe tem insuficiência cardíaca, hipertensão na família inteira, essa é uma pessoa que tem que se cuidar mais. Mesmo ela tendo hábitos saudáveis, ela é um alvo da doença cardíaca maior. Então, ela tem que ter não vou nem dizer um excesso de cuidado, mas uma atenção maior do que os outros. Ela deve considerar que ela também herdou essa herança genética, então deve se cuidar mais. Então, a pessoa, além daquilo que a gente já falou, que é a qualidade de vida, exercício físico, sono e alimentação, ela precisa fazer mais o quê? Ela precisa, como eu disse, conhecer. Olha, a gente pode até começar com o que você colocou agora na tela. Conhecer a nossa história familiar, é um teste genético, né? Então, no consultório, o médico sempre pergunta: seu pai é vivo, sua mãe é viva, seus avós morreram de quê? Seus primos, seus irmãos. A gente tem que ter essa noção de quais são as doenças que mais afetam a nossa família. Por quê? Porque como a gente pertence à família, você comunga, né? Você tem em comum com a sua família vários genes, essa coleção de genes. Então, é uma primeira pista, né? E sabendo isso, essas pessoas que têm essa família mais afetada, mais acometida de doenças cardíacas, elas devem saber aquilo que a gente fala, os meus números, né? Quanto é a sua glicemia? Né? Glicemia não dói. Você pode estar com 120, 130, uma diabética, por exemplo, e fica 10, 20 anos sem saber disso. Hipertensão arterial também não dói. Sua pressão tem que ser 12/8. Você tem lá 14/9, 15/10, não está sentindo nada, está vivendo com isso. Não é? Seu colesterol também não dói. Você tem lá 240, 300 de colesterol, às vezes mais, não dói, né? Vai doer quando você tiver um infarto. Perfeito. Então, a gente tem que fazer todos esses exames e ter sempre controle disso tudo. Tá bagunçado, tem que tomar atitude, né? Isso é uma coisa muito boa, porque os tratamentos de hoje, Cláudia, eles diminuem a mortalidade. Tem doenças que, infelizmente, o tratamento ele não consegue prevenir o evoluir da doença. As doenças cardíacas, os tratamentos atuais, o diabetes, também você consegue diminuir o que a gente chama de evolução da doença. A pessoa fica menos doente. É 100% dos casos, eu vou ficar curada disso. A gente fala, a gente não tem cura para oferecer ainda para o diabetes, para a hipertensão, nem para o colesterol alto, mas você tem um controle que você pode fazer e é um controle bastante efetivo. E controlado, você diminui o seu, que a gente chama risco, né? Você muda de patamar de risco. Você estava no risco muito alto, você começa a descer o patamar de risco para um risco mais aceitável, um risco pequeno. Que bom, eu fico feliz da gente estar falando sobre esse assunto. Já estou imaginando que deve ter um monte de gente aqui já levantando a antena, assim, né? As pessoas em casa que há tempos não fazem esses exames. Tem que prestar atenção, viu, gente? Próximo na tela, então, mito ou verdade? Se uma pessoa tomar aspirina, ela previne o infarto? Não, isso é um mito mesmo.
se a pessoa nunca teve nenhum problema cardíaco, aquela prática de iniciar a aspirina quando eu tiver 40 anos, 39, para prevenir lá na frente, ela tem sido alvo de muito... Ela foi já usada, ou havia uma tendência de usar, e tem sido alvo de muito debate, principalmente nos últimos 5 anos. E a orientação atual é que a gente não inicia aspirina se você não tem história de nada, se você nunca apresentou nada, como um medicamento 100% preventivo para qualquer um. Ok, próximo na tela, mito ou verdade? Posso ter um infarto mesmo sem ter sintomas? Pode, isso infelizmente é verdade. Alguns grupos especiais têm poucos sintomas, ou sintomas que eles não correlacionam, ou o sintoma passa e a pessoa não percebe. Então, por exemplo, um dia você acordou meio mal, estava meio cansadinha, e aí a pessoa imediatamente relaciona com alguma outra coisa. Eu dormi mal porque ontem à noite eu dormi tarde, eu dormi mal porque ontem à noite eu fiz uma coisa que eu não estava acostumado a fazer. E ela pode ter infartado nessa noite, né? E não procura atendimento médico. Então, não é infrequente você no consultório faz um eletro, você fala para a pessoa, a senhora já teve um infarto? Ela fala, não, nunca tive um infarto, a senhora já teve um infarto, né? Aparece no eletro, que a gente chama da marca do infarto ali, né? Algumas alterações específicas, e a pessoa não se recorda. Isso não é infrequente. Um outro grupo que também tem sintomas pouco típicos, sintoma típico é aquela dor no peito, forte, falta de ar, sensação que vai morrer, uma dor intensa, sensação de peso no peito, principalmente do lado esquerdo, que irradia para o braço. Isso é o típico, né? Pacientes com diabetes, por exemplo, podem ter outros padrões de apresentação. A dor vinha mais para a mandíbula, achei que fosse um problema do pescoço, né? Mulheres, por exemplo, costumam ter mais um quadro de ansiedade, uma dor que pode ir para as costas, uma sensação de falta de ar, e aí ela chega no pronto-socorro e o médico que não está atento que uma mulher pode apresentar esse tipo de sintoma, muitas vezes não pensa no diagnóstico. Os idosos, por exemplo, acima de 75 anos, eles podem ter um quadro atípico, que é mais frequente eles terem falta de ar na sensação respiratória do que necessariamente dor. Então, esses quadros, eles existem, eles não são tão infrequentes quanto a gente acha e podem atrapalhar o diagnóstico. Olha, eu fiquei com algumas dúvidas, eu vou te pedir 2 minutinhos, porque eu tenho que entregar agora um recadinho, mas eu quero te perguntar em relação a esses infartos que são imperceptíveis. Então eu volto já, em 2 minutos a gente continua, tá bom? Perfeito. Nossa, eu fico encantada de aprender, acho que você também, né? Você tá ligado aqui no programa e a gente precisa aprender mesmo, pra gente se cuidar cada vez melhor, viu? Agora vamos lá. Doutor Irã Gonçalves Júnior, cadê ele? Aqui. Eu fiquei com uma dúvida, porque você disse que às vezes a pessoa não dormiu bem, acordou, nem sabe o que aconteceu, quando ela chega lá no médico, fala, a senhora teve um infarto. A gente pode ter tido um infarto e seguir a vida normalmente? Pode sim, são os infartos pequenos. O infarto, o que é, Cláudia? Ele é a morte, né, por falta de irrigação sanguínea, de parte do músculo cardíaco. E a gravidade dos sintomas pós-infarto está proporcional, entre outras coisas, a quanto do músculo cardíaco você perdeu. Por isso que eu falei que tem gente que infarta e depois muda de vida, vira atleta, começa a correr maratona. Pode fazer isso? Ele não infartou? Pode. Se ele perdeu pouco músculo cardíaco, pouca massa, né? O que sobrou de miocárdio, o miocárdio que permaneceu vivo, é suficiente para que ele não desenvolva outros sintomas. Perfeito. Agora, deixa eu te perguntar, quem teve um pequeno infarto tem uma chance maior de ter um segundo? Tem uma chance maior e não é aleatório, porque se ele teve o primeiro, ele tem esses fatores, né, que possibilitaram o infarto. Então, ele deve ter uma carga de colesterol mais alta, ser hipertenso, diabético, fatores de risco, era obeso e tal. Então, isso continua. Se a partir do dia seguinte do infarto eu tive alta, não mudar nada, obviamente a chance dele é maior de ter. Tá joia. Tem outras perguntas que a produção já separou aqui. Você terminou, não? Eu não ouvi. Não, deu um segundo infarto, né, eu digo. Tá, você tinha terminado de responder, né? Sim. Tá bom. A produção separou mais 2 perguntas aqui, eu vou colocar na tela, porque são perguntas que chegaram aí dos nossos telespectadores. Essa é uma dúvida interessante. Temperaturas muito baixas podem causar problemas cardíacos? O frio?
Pode. Isso não é tão comum aqui no Brasil por ser um país de clima tropical, não é? Mas poder pode. Nos países que as temperaturas vão muito baixas, abaixo de zero, isso é uma das preocupações de todo o inverno, Aqui em São Paulo, por exemplo, estatisticamente você considera uma temperatura baixa a partir dos 14 graus, né? Então, 14 graus para o paulistano é uma temperatura baixa. Se você for para outros lugares do país, do Brasil, que é muito grande, às vezes temperaturas que o paulistano está boa, 20 graus, são consideradas temperaturas baixas. E essa temperatura baixa ela pode sobrecarregar o coração porque aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca para o organismo se defender desse frio e isso pode desencadear algum problema cardíaco. Então é contraindicado para um paciente cardíaco, um paciente que já teve infarto, viajar para um lugar muito frio, por exemplo, um lugar com menos 20, menos 10? Eu não diria contraindicado, mas eu diria que ele devia estar ciente disso, ele deve estar bem tratado pós o infarto, né? Ciente que isso pode acontecer e evitar, talvez, algumas coisas. Vou viajar lá para Moscou porque eu quero fazer aquele ritual de pular no rio que está a menos 30. Eu não faria. Eu acho que quem teve um infarto deve se cuidar um pouco mais. Tá, ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui que veio na minha cabeça, que é em relação ao exame, né? A gente ouve muito falar do cateterismo. O cateterismo, ele é um exame que pode ser feito independente da pessoa ter infartado ou não? Pode. É que hoje a gente tem outros exames não invasivos que a gente fala, né? O que é o cateterismo? É você colocar um catéter até a artéria coronária e injetar contraste para você ver o calibre da artéria coronária, se ela tem obstrução ou não, né? Hoje se prefere fazer exames não invasivos primeiro e a gente deixa o cateterismo para os casos que você não consegue definir o que está acontecendo com esses outros exames ou quando você já parte para uma proposta de tratamento. Nesse mesmo cateterismo, nos casos indicados, você pode colocar os stents, né? Que são aquelas molinhas que vão lá dentro da artéria coronária para tentar abrir a artéria que está entupida. Esse procedimento procedimento muito perigoso, doutor? Desculpa, te cortei de novo. Não, desculpa eu queria só complementar que no caso do infarto, se você chegar com um infarto agudo no hospital que tenha cateterismo, o melhor tratamento é fazer o cateterismo na hora, aí não tem outro exame. Eu cheguei do hospital, o médico diagnostica um infarto, a indicação é de cateterismo imediato. Tá, e a minha pergunta era se é arriscado, considerado uma cirurgia, tem risco? Não, risco a gente fala que qualquer coisa em medicina tem, né? Os procedimentos invasivos, quer dizer que você tem que cortar, introduzir alguma coisa do organismo, eles acabam tendo mais risco, mas é um risco muito baixo, um risco controlável. Quando acontece um acidente por causa do cateterismo em si, fica todo mundo, a equipe médica fica espantada porque não é uma coisa frequente, é raro acontecer. Perfeito. Eu não sei se a produção tem mais perguntas. Vocês têm pergunta na tela? Eu teria um comentário para fazer. Posso fazer? Claro, por favor. Então, a gente, como você falou bastante de mulheres, eu acho que é um público que ainda a gente vê que é um público, vamos dizer, maltratado, né? Tem que chamar atenção para aquela síndrome do coração partido. Isso é bem comum em mulher, muito mais comum em mulher do que em homem, em mulheres acima dos 40, 50 anos incide, e é um quadro, aí sim, o nervosismo, a tristeza, né? Qualquer emoção mais forte, assim, que pegue a pessoa mesmo, às vezes pode ser uma emoção, entre aspas, boa. Meu filho passou na faculdade, a mãe põe a mãe no peito e fala, eu tô passando mal, que é isso, a senhora está feliz? Não estou feliz, eu estou passando mal, né? Isso a única maneira de fazer diagnóstico diferencial com infarto, né, é no cateterismo, porque ela chega no pronto-socorro, ela pode ter alterações de eletro que são semelhantes às alterações de infarto, ela pode ter liberação de enzima cardíaca e você faz o cateterismo e aí as coronárias são normais. Então essa é uma resposta, por exemplo, que se acredita que seja por vasoespasmo da artéria coronária, por aumento de pressão arterial,
que mimetiza, né, que simula o infarto agudo, é mais típico de mulher e tem esse nome romântico, né, síndrome do coração partido, mas que de romântico não tem nada, envolve um risco alto para a mulher. Aí agora também tem outra pergunta, porque já que você falou de síndrome do coração partido, eu já tive síndrome do coração partido, quero saber algumas coisas. Me dá 2 minutos de novo e eu volto para a gente conversar mais? Vou esticar esse tempo aqui nesse papo sobre o coração, porque isso é muito importante para todos nós. A gente precisa saber. Gente, eu digo assim, quanto mais a gente sabe do nosso corpo, melhor a gente cuida dele, né? Então fica aqui comigo porque a gente vai continuar aprendendo. Doutor Irã Gonçalves Júnior, hoje eu estou abusando da sua paciência, né? Mas muito obrigada por me aguardar. Eu fiquei aqui querendo saber sobre síndrome do coração partido. A pessoa que teve uma, ela tem maior chance de ter outra? De ter um infarto? Como é que é isso? Ficou assustada, Cláudia? Não, assustada não, mas eu quero saber, né? Eu gosto de aprender. Afinal de contas, eu disse, eu já tive a minha, que não foi causada por emoção, né? Foi uma causa externa. Eu acho que eu já contei para você. Foi uma medicação errada que eu tomei, um hormônio tiroidiano manipulado 1000 vezes mais do que o certo, né? Em vez de ser microgramas, foi miligramas. E aí eu tive o Takotsubo, que é a síndrome do coração partido. Então, eu queria entender agora e ajudar também a turma que ouviu já falar sobre isso, sobre como é que funciona. Então, essa que você teve especialmente, isso a gente não classificaria como um Takotsubo clássico, porque você teve uma reação medicamentosa por uma dose de medicamento extremamente elevada, né? Para quem não acompanhou o seu raciocínio, a Cláudia falou que a medicação de tireoide é dada em microgramas, né? E ela tomou miligramas, ela tomou 100 vezes uma dose, o que é 0,01, ela tomou 1, né? Então, isso foi uma complicação medicamentosa mesmo, quase uma intoxicação, um envenenamento, né? Como se fosse uma pessoa tomar a caixa inteira do remédio. O Takotsubo clássico, Takotsubo é um nome complicado, né? É um nome japonês, que é como era conhecida a síndrome do coração partido anteriormente. Ela está principalmente relacionada a esses fatores emocionais. Então, Cláudia, nesse caso particular que você está contando aí, né, a gente interpretaria mais como uma reação medicamentosa. Você não teve aquele Takotsubo clássico. Agora, a pergunta, né, uma vez que a pessoa teve um Takotsubo, ela pode ter novamente? Sim, pode ter novamente, né? Acomete mais mulheres depois dos 50, 60 anos, homens são acometidos mais raramente, né? E quem teve pode ter um segundo episódio. E essas formas podem ser muito graves, né? Pode levar o paciente para UTI e levar o paciente a óbito. A imensa maioria não faz isso, né? Não vai a óbito, não vai para uma UTI, mas acaba internada, porque os pacientes estão graves. Não é que a coronária está normal, que passou tudo. A liberação de enzimas do coração, que indica uma lesão cardíaca orgânica, ela acontece. Você tem que esperar aquilo baixar, tem que esperar o eletro normalizar para a pessoa poder ter alta segurança. Ok, perfeito. Muito obrigada pela resposta. Temos perguntas agora na tela. Eu chamei aquela entre um mito e verdade, mas agora eu tenho pergunta e a produção já deve estar colocando, já vou fazer a pergunta. Vamos lá, tá aqui. Meu exame de eletrocardiograma apresentou uma arritmia sinusal. Devo me preocupar? A arritmia sinusal, né, geralmente são benignas. A arritmia sinusal é o ritmo normal do coração. Então, se a pessoa fala assim, meu ritmo cardíaco é sinusal, o que ela está falando? Meu ritmo cardíaco é normal. Então, geralmente, a arritmia sinusal são arritmias que mostram que ou a frequência está mais alta, ou está mais baixa, ou varia com a respiração. Geralmente, não deve se preocupar, não. Perfeito. Próxima pergunta, então, vamos lá. Ajudando a turma. As atividades físicas ajudam ou podem prejudicar o coração? Não, só ajudam. Só ajudam. Mesmo que, doutor, o coração acelere demais, mesmo que a frequência cardíaca vá muito alta? Esse é o ponto que ajuda o coração, né? É óbvio que se você é um cardiopata, se você é um doente cardíaco, a coisa muda de figura, mas mesmo assim os doentes cardiopatas têm que fazer reabilitação.
O fato de você estar exercitando o seu coração, o exercício do coração é aumentar a frequência cardíaca, isso é bom, isso diminui a mortalidade dos pacientes, aumenta, não é a sensação de bem-estar, aumenta, a gente fala, a saúde cardíaca, é como se você fizesse um exercício com a musculatura do braço. Se você não faz, seu braço é fininho, não aguenta muito peso, né? Se você não faz atividade física, o seu coração tolera menos o esforço e está mais sujeito à doença. Tá joia. Próxima pergunta, então. Vamos lá. Entrei na menopausa. Posso ter problemas cardíacos por conta disso? Aí é o ponto-chave, né? Essa mudança da mulher do período fértil ainda para a menopausa é um ponto de inflexão na curva, né? Os homens, a gente usa o termo andropausa, né? E os homens vão perdendo esses hormônios de uma maneira mais cadenciada, mais leve. A mulher, tadinha, ela está assim e faz assim, mergulha, né? Nesse momento, todos os hormônios femininos, que geralmente são protetores para a saúde cardiovascular, eles em poucos meses, questão às vezes de mês, eles mudam todo o perfil. Isso tem um impacto relevante na saúde cardiovascular. O colesterol que era baixo pode subir, a pressão que era normal, a minha pressão sempre foi 9/6, chega no consultório com 16/10. Então, a menopausa é um grande desafio para a saúde cardiovascular. Esse é um período da vida que tem que ser muito bem acompanhado do ponto de vista cardíaco. Tá joia. Muito obrigada. Um excelente carnaval. Pode descansar agora e aproveitar o seu feriado. E até a próxima oportunidade, doutor Irã Gonçalves. Muito obrigado, Cláudia, a você e aos telespectadores aí. Desejo um bom carnaval, um bom descanso e cuidem-se. Vamos nos cuidar. Obrigada. Eu vou passar os seus contatos aqui, mas muito obrigada e até a próxima. Olha, pode seguir lá no Instagram, dr.irangonçalvesjúnior. dr.irangonçalvesjr, tá? Irã Gonçalves JR. Porque tem mais informações, né? Eu amo aprender sobre o nosso corpo. Eu acho tão interessante. Nossa máquina é maravilhosa, né? A gente tem que aprender para cuidar cada vez melhor dela. E sabe um cuidado que você tem que tomar mesmo? Esse aí, podia ter até perguntado pro médico, porque ele ia falar que você deve tomar. Eu tenho certeza, porque os médicos são unânimes.